A trilogia O Senhor dos Anéis indiscutivelmente é uma das séries de filmes mais icônicas e amadas de todos os tempos e tem cativado o público por muitos anos. No entanto, mesmo para aquelas pessoas que assistem várias vezes, como eu, ainda existem muitas curiosidades escondidas e histórias fascinantes sobre os bastidores que passaram desapercebidas. Nesse vídeo, eu reuni 50 fatos intrigantes sobre a trilogia para testar o seu conhecimento. Então pega papel e caneta aí pra você anotar quantos fatos desses você já sabia e no final, deixa seu comentário aí pra gente ver o quanto você acertou. Fala pessoal, aqui é o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Terra-média Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo. Se você é novo, não esquece de se inscrever e já deixa o like de uma vez aqui. E bora para os 50 fatos que você talvez, provavelmente, não sabia sobre O Senhor dos Anéis. Você sabia que aquela cena que o Lurtz joga uma faca no Aragorn lá em A Sociedade do Anel e ele desvia no último segundo foi real? O dublê não deveria jogar a faca diretamente no Viggo Mortensen e sim errar por uma grande margem ali para que a câmera criasse a ilusão de um momento tenso. No entanto, ele acabou jogando a faca diretamente no Viggo, que desviou por reflexo, resultando numa cena muito impressionante que foi mantida no filme. O cara poderia ter morrido literalmente nessa cena. Bom, seguinte, sabe aquela cena em As Duas Torres onde o Saruman sai na sua torre na sacada e vislumbra o seu exército de Uruk-hai? Naquele momento eles estão cantando um canto de guerra. Para criar esses cantos de guerra em Senhor dos Anéis, Peter Jackson queria vozes reais em vez de efeitos digitais. Ele levou um público inteiro para um estádio na Nova Zelândia e fez com que os espectadores entoassem frases específicas na língua negra, além de produzir sons de exércitos como pisadas e batidas no peito. Esse processo garantiu que os sons das tropas no filme soassem incrivelmente realistas. Na icônica cena da cavalgada dos Rohirrim, lá em O Retorno do Rei, foram usados 250 cavalos reais de toda a Nova Zelândia. E cada cavaleiro recebeu treinamento em táticas de cavalaria para tornar a sequência mais autêntica possível. No livro, essa cena envolve 6.000 cavalos e Peter Jackson confirmou que o mesmo número pode ser visto no filme, embora 5.750 tenham sido adicionados via CGI. Ainda assim, o uso de centenas de cavalos reais nas filmagens ajudou a criar uma experiência visual extremamente realista. O Peter Jackson considerou mostrar o Sauron na sua forma física durante a batalha final de O Retorno do Rei, mas decidiram manter a sua presença limitada ao olho flamejante. Tem cenas deletadas onde o Sauron aparece no campo de batalha e chega a lutar com o Aragorn. Algumas tomadas do Aragorn no duelo final foram filmadas com a intenção de que ele enfrentasse o Sauron, mas acabaram sendo reutilizadas para a versão final do filme, onde ele luta contra um troll que substituiu o Sauron digitalmente. Durante as gravações de As Duas Torres, na cena que o Aragorn é levado pela correnteza após a batalha, o Viggo Mortensen quase se afogou devido à força do rio. Ele foi salvo pela equipe de filmagem no último momento. Essa era mais uma das cenas que sugeriram que ele usasse um dublê, mas o Viggo Mortensen insistiu em fazer tudo pessoalmente para dar a melhor performance possível. A Arwen quase teve um papel muito maior em As Duas Torres, incluindo uma participação na batalha final do Abismo de Helm. Embora essa ideia tenha sido descartada, tem um pequeno erro no filme que ainda é possível ver ela por alguns quadros. Em uma cena que o Aragorn, o Legolas e o Gimli recuam para dentro da fortaleza, a Arwen foi removida digitalmente da maioria das filmagens, mas por um instante a sua figura de vestido vermelho ainda pode ser vista lá no fundo. Gandalf, o cinzento, usava o seu cachimbo dentro do seu cajado. É difícil perceber isso na maioria das cenas, mas ele se encontra com Sauron lá em Orthanc e dá pra ver claramente o cachimbo dentro do cajado. Infelizmente, ele provavelmente perdeu o cachimbo quando caiu em Moria lutando com o Balrog. O David Bowie quase interpretou o Elrond. Sim, ele chegou a fazer um teste pro papel, mas não foi escolhido. Em parte por conflitos com a sua agenda de turnês e também porque o Peter Jackson queria um elenco formado, em sua maioria, por atores relativamente desconhecidos. Foram feitas mais de 40 versões diferentes do Anel ao longo da trilogia, variando em tamanho e material para se adequar a diferentes cenas. Um exemplo disso é a cena em que o Frodo deixa o anel cair na neve e o Boromir pega. Para capturar os detalhes do anel de maneira perfeita na câmera, usaram uma versão gigante do anel em vez de fazer um close-up de um menor. O Christopher Lee, o ator mais velho do elenco do Senhor dos Anéis, foi o único membro da produção a ter conhecido pessoalmente o Tolkien. Ele lia a trilogia anualmente e frequentemente corrigia o Peter Jackson sobre detalhes da lore. Ele também deu uma orientação técnica sobre o som que uma pessoa faz ao ser esfaqueada, baseando-se em sua experiência na Segunda Guerra Mundial e na inteligência britânica. O Retorno do Rei ganhou 11 estatuetas do Oscar, empatando com Titanic e Ben-Hur como os filmes com mais estatuetas da história. Foi também o primeiro filme de fantasia a ganhar o Oscar de melhor filme. O Orlando
Orlando Bloom foi escalado apenas 2 dias após se formar na escola de teatro. Inicialmente ele fez teste para interpretar o Faramir, mas acabou sendo escolhido para viver o Legolas, o que parece ter sido a melhor decisão, porque é difícil imaginar outra pessoa no papel do elfo arqueiro favorito dos fãs. A trilogia teve vários acidentes no set, e o Viggo Mortensen foi um dos atores mais lesionados. Ele quebrou parte de um dente durante uma batalha no Abismo de Helm ao ser atingido no rosto por uma espada. Quando isso aconteceu, ele simplesmente pediu cola para remendar o dente e continuou filmando, mas acabou recebendo atendimento odontológico antes de voltar pro set. O Aragorn quase foi interpretado pelo Stuart Townsend, mas ele foi demitido um dia antes do início das filmagens porque o Peter Jackson sentiu que ele era muito jovem pro papel. Nicolas Cage também foi considerado pro personagem antes do Viggo Mortensen, e honestamente, ainda bem que isso não aconteceu. Já reparou que o Sauron segura uma adaga ensanguentada na introdução do filme? Essa é uma cena remanescente de uma sequência cortada onde o Sauron forjava um anel misturado com ouro derretido e com o próprio sangue, o que explicaria o porquê dele aparecer segurando a lâmina. Como essa cena foi excluída por completo, apenas esse pequeno detalhe permaneceu na versão final. Para dar um aspecto realista à Vila dos Hobbits, o Peter Jackson decidiu construir o condado 1 ano antes das filmagens começarem. Ele fez com que os jardins fossem plantados e as construções envelhecessem naturalmente, para que parecesse uma vila habitada há anos, em vez de um simples set recém-construído. Tudo isso aconteceu naturalmente ao longo de 1 ano, em vez de ser algo forçado algumas semanas antes das filmagens. Isso mostra o quão bem planejado essa trilogia foi. O Elijah Wood foi apenas um entre centenas de atores que fizeram um teste para o papel de Frodo, mas ele estava tão dedicado que enviou uma fita de audição vestido com um traje completo correndo pela floresta, para demonstrar o seu comprometimento. Embora não se saiba se isso foi o fator decisivo para que ele conseguisse o papel, é inegável que o Peter Jackson fez a escolha certa ao selecioná-lo. Você já percebeu que parte do equipamento dos Nazgûl tem o olho de Sauron claramente incorporado no design? O exemplo mais notável disso é a cena que os espectros do Anel estão perseguindo a Aragorn. Se você olhar atentamente, você vai ver que o olho do Sauron está suspenso na frente dos cavalos, como um detalhe do equipamento deles. É um detalhe que pode passar desapercebido se você não prestar muita atenção. O Viggo Mortensen se apegou tanto ao seu cavalo durante as filmagens que decidiu comprá-lo quando as gravações terminaram. Além disso, ele também comprou o cavalo da Aragorn e deu de presente para a dublê da Liv Tyler, já que ela não tinha condições financeiras para comprá-lo. Mais uma prova que o Viggo Mortensen é um cara muito legal. O icônico rugido do Balrog, lá em A Sociedade do Anel, foi criado misturando o som de um bloco de concreto sendo arrastado sobre tábuas de madeira com o rosnado de um tigre. Se você prestar atenção ao rugido grave e profundo da criatura, você pode perceber claramente a semelhança com um bloco de concreto sendo arrastado. Um detalhe que dificilmente alguém adivinharia sem assistir o material dos bastidores. O Sean Bean, que interpretou o Boromir, tinha medo de voar de helicóptero. Então sempre que as filmagens ocorriam em locais remotos, como no alto das montanhas, ele preferia subir a pé, vestindo o figurino completo, em vez de pegar o helicóptero. Isso significava que ele precisava começar a caminhada horas antes do restante da equipe. Isso mostra até a sua dedicação também, e talvez um pouco de teimosia. Não se sabe se em algum momento ele acabou cedendo e pegou o helicóptero, mas sempre que ele tinha opção, ele preferia caminhar por horas. O Elijah Wood tinha uma das agendas de filmagem mais intensas, o que frequentemente o deixava exausto no set. Segundo outros atores, ele conseguia dormir em praticamente qualquer lugar, não importando o quão desconfortável fosse. Isso também aconteceu com Ian McKellen durante as filmagens de O Hobbit, quando ele foi flagrado dormindo no set. Era comum ver os atores exaustos devido às longas horas de gravação. Você sabia que o grito aterrorizante dos Nazgûl foi criado a partir da voz de Fran Walsh, que é a esposa e parceira criativa do Peter Jackson? Ela gravou um grito que foi modificado digitalmente para dar aquele som sobrenatural e aterrorizante aos espectros. Segundo os bastidores, os sons originais dos Nazgûl não eram assustadores o suficiente, então Peter Jackson pensou, bem, a Fran consegue gritar assim. E foi assim que eles chegaram ao icônico som dos espectros do Anel. Graças à popularidade da trilogia O Senhor dos Anéis, o turismo anual na Nova Zelândia cresceu 40%, aumentando de 1,7 milhões de visitantes em 2000 para 2,4 milhões em 2006. Pelo menos uma parte desse crescimento foi atribuída aos filmes, já que 6% de todos os visitantes afirmaram que os filmes foram um dos motivos para eles viajarem para o país. O ator Jed Brophy interpretou múltiplos papéis na trilogia, incluindo um Nazgûl, um Cavaleiro de Rohan e vários orcs, como o Shagrat e o Inspetor Orc da edição estendida. Ele ainda voltou para o Hobbit como Nori e fez outro papel de orc em Anéis de Poder. Isso faz dele um dos poucos atores que participaram das 3 produções de O Senhor dos Anéis. Algo que muito tempo foi um mito, mas que Andy Serkis confirmou no podcast há alguns anos, é que a voz do Gollum foi inspirada no som que o seu gado
gato fazia ao tossir bolas de pelo. Quando ele estava desenvolvendo os sons e movimentos do personagem, o Andy estava tendo dificuldade até que ouviu seu gato engasgar e pensou: perfeito, isso combina totalmente com a personalidade do Gollum. O exército Uruk-hai possui diferentes detalhes dependendo do papel de cada soldado. Por exemplo, os capacetes dos berserkers tinham uma crista distinta, e eles enchiam seus capacetes com sangue antes da batalha para entrar em um estado de fúria. É por isso que muitos deles aparecem com sangue escorrendo pelo pescoço. Já os soldados de infantaria tinham espigões na testa dos elmos para atacar os inimigos com cabeçadas, e os capacetes dos carregadores de bombas tinham placas metálicas reforçadas para protegê-los de pedras e flechas. O Ian Holm, que interpretou o Bilbo, era o segundo membro mais velho do elenco, com 68 anos, enquanto o Christopher Lee Saruman era o mais velho com 77. Mas você sabia que o Ian Holm já tinha interpretado o Frodo em um programa de rádio em 1981? O Peter Jackson ouviu essa versão e quis que ele interpretasse o Bilbo nos filmes. O estúdio chegou a sugerir o Anthony Hopkins para o papel, mas o Peter insistiu que o Holm era a escolha certa e honestamente ele acertou em cheio. A maioria dos cavaleiros de Rohan, na verdade, eram mulheres. Como não havia homens suficientes que soubessem montar cavalos, muitas mulheres foram escaladas e usaram barbas falsas para parecerem guerreiros. Se você olhar com muita atenção, você vai notar alguns rostos femininos entre os cavaleiros. Uma cena que sempre gerou discussão é aquela que o Grima Língua de Cobra derrama uma lágrima ao ver o exército Uruk-hai. Alguns fãs debatem se foi arrependimento ou se ele achou a cena bonita. Na verdade, essa lágrima não estava no roteiro. Mas como o Brad Dourif conseguia chorar facilmente, o Peter Jackson decidiu manter essa cena no filme. Os 9 atores da Sociedade do Anel fizeram tatuagens combinando com o número 9 em Tengwar, que é uma das línguas que o Tolkien criou. A única exceção foi o John Rhys Davies, que interpretou o Gimli, que não quis fazer a tatuagem, em vez disso ele pediu pro seu dublê fazer no lugar dele. A cena que o Pippin pergunta sobre o segundo café da manhã e acaba levando umas maçãs na cabeça, era realmente o Viggo Mortensen que tava de fora da cena jogando as maçãs nele. Essa cena aparentemente precisou de 16 tentativas para ficar certo. Billy Boyd, que interpretou o Pippin, disse o seguinte sobre a cena: ele estava atrás da câmera jogando as maçãs. E bom, nunca o vi tão feliz. Aposto que ele fez alguns arremessos ruins também para garantir que precisassem de algumas tentativas extras. Se você olhar muito atentamente para a cena nos Portos Cinzentos, no final do Retorno do Rei, você vai ver que o colete do Sam desaparece. Ele estava usando o colete amarelo com vários botões, mas nas duas últimas cenas do Sam, ele tá apenas com a camisa branca por baixo. E o colete aparece de novo na cena final, quando o Sam retorna para casa. A razão disso é que o Sean Astin acidentalmente tirou o colete durante o intervalo pro almoço no dia que eles estavam filmando, e continuaram filmando o dia inteiro. O Peter Jackson percebeu que algo estava errado, eles refizeram o dia inteiro de regravações, mas depois houve outro erro em que todas as filmagens daquele dia ficaram borradas. Então eles fizeram uma terceira gravação onde o Sam usou o traje correto, mas no final, algumas cenas do original tinham ficado tão boas que o Peter Jackson resolveu deixar elas mesmo. A diferença de escala em O Senhor dos Anéis foi retratada de duas maneiras: usando dublês para representar as versões menores dos hobbits e anões, ou usando ângulos de câmera inteligentes. No entanto, para criar a sensação de que os Uruk-hai estavam carregando Merry e Pippin, que pareciam muito maiores, criaram fantasias de Uruk exageradamente grandes para os dublês usarem. Os atores atuavam com elas. Fica meio estranho quando você vê prestando atenção, porque basicamente apenas o peito, cabeça e os ombros eram realmente grandes, mas obviamente retrata a diferença de tamanho de forma perfeita e acabou funcionando bem no filme. Sabia que a área da Nova Zelândia onde filmaram as cenas pro Portão Negro era na verdade um campo de treinamento ativo do exército neozelandês? E significava que eles precisavam ser extremamente cuidadosos e bem orientados sobre onde podiam e não podiam estar devido a possíveis granadas ou minas na área. Eles tinham que se informar com os militares todos os dias para garantir que todos estivessem seguros e que não houvesse acidentes. Você sabia também que a voz imponente do Barbárvore foi feita pelo John Rhys Davies, que interpretou também o Gimli, usando uma versão modificada da sua voz natural. Nas cenas que o Merry e o Pippin estavam atuando com o Barbárvore, o John Rhys Davies estava fora dos ângulos de câmera falando, as suas falas, enquanto muitas vezes eles estavam presos atuando com um animatrônico que representava a versão física do Barbárvore. Esse elfo de fundo, que pode ser visto rapidamente no Conselho do Elrond e que reaparece no Retorno do Rei falando com a Arwen, acabou se tornando um grande favorito dos fãs. Devido à sua popularidade, o Peter Jackson trouxe o ator Bret Mackenzie de volta para interpretar o elfo Linger com falas reais na trilogia O Hobbit. Você sabia que a cena que o Saruman cai e morre, onde aquele moinho roda e ele vai para
pra baixo da água não foi feita com um boneco, mas com um dublê real se afundando na água até que a cena fosse concluída. Isso foi obviamente um pouco perigoso e ele teve que segurar a respiração. E alguns mergulhadores estavam próximos como medida de segurança, alguns deles escondidos sob os acessórios flutuantes, como essa cesta virada aí. Foi muito engenhoso. Mas eu não entendo porque eles não usaram um boneco pra isso, já que parecia bem mais fácil, considerando que o Saruman já tava completamente morto. Sabe aquela cena que o Pippin é jogado pra fora da sala do Denethor? Ela foi filmada com 2 atores na mesma tomada. O dublê de escala do Pippin fez a primeira parte da cena pra mostrar a diferença de escala entre ele e o ator do Denethor, mas quando o Pippin é jogado pelo Denethor e rola em direção à câmera, o Billy Boyd se escondeu fora do quadro e apareceu no momento em que o dublê tava rolando pra posição na frente da câmera. E assim você pode ver 2 atores interpretando o Pippin na mesma cena, sem cortes e sem CGI. É um truque de câmera muito inteligente e que funcionou muito bem. A cena que o Théoden é curado pelo Gandalf também foi feita sem nenhum CGI. Primeiro, o Bernard Hill não gostava de prótese. Ele achava que limitava muito o ator. Então, para criar a aparência de envelhecimento e o envenenamento do Théoden, usaram uma técnica de maquiagem chamada Old Age Stipple, que é um efeito prático para deixar ele com aparência debilitada. Para criar o efeito da transformação, o Bernard Hill assistiu a uma reprodução de si mesmo e teve que combinar os movimentos exatamente para que as duas filmagens se mesclassem e criassem o efeito do Théoden sendo curado. Esse é mais um exemplo de grandes efeitos práticos e atuações que eles usaram, em vez de simplesmente usar o CGI pra tudo, como foi feito no Hobbit, por exemplo. Você sabia que o Peter Jackson aparece em todos os 3 filmes, fazendo uma participação rápida? No primeiro filme ele aparece lá em Bree, mastigando uma cenoura. No segundo ele é um guerreiro lá de Rohan, no Abismo de Helm. E no terceiro ele é um dos piratas que aparece no navio antes de o Aragorn tomar o navio com os fantasmas. Essa é uma cena que foi excluída na versão de cinema, mas tá lá na versão estendida. Falando em participações especiais, você sabia que a filha do Sean Austin interpretou a filha do Sam e da Rosinha no Retorno do Rei, e o filho da Sarah McLeod interpretou também o filho deles. Muito adequado que os filhos reais dos dois tenham interpretado as crianças do Sam e da Rosinha também. Algo que provavelmente você nunca mais vai conseguir desver é a cena que o Aragorn, o Gimli e o Legolas encontram os Rohirrim. Você pode ver a espada do Elmer cair da bainha quando ele monta no cavalo. Observa com atenção, isso fica bem ridículo depois que você percebe, mas antes de alguém te mostrar, você nunca vai perceber isso de fato. Eles decidiram manter essa tomada mesmo assim, porque o restante ficou muito bom. Outra curiosidade é que o ariete que foi usado lá no Abismo de Helm para poder arrombar o portão era realmente um com peso real que exigia que muitas pessoas o carregassem. Para contrabalancear isso, o departamento de arte construiu uma porta bem resistente para ser arrombada, mas eles queriam que os dublês de Uruk-hai destruíssem a porta de verdade para ficar o mais realista possível. Mas o problema foi que a porta construída era tão forte que não se movia nem um pouco. Não importava o quanto eles tentassem arrombar, ela não quebrava. Então eles acabaram tendo que destruir uma parte da porta manualmente durante as filmagens para criar o efeito que a gente vê no filme. O Sean Bean esqueceu suas falas do roteiro na cena do Conselho do Elrond. Durante a cena do Conselho do Elrond, onde os personagens discutem sobre o que fazer com o anel, o Sean Bean, que interpreta o Boromir, teve dificuldades para memorizar sua fala longa e complicada. Como solução, ele colou partes do roteiro em seu joelho para conseguir ler enquanto filmava. Se você assistir a cena com atenção, você pode notar que em alguns momentos o Bean olha para baixo de maneira um pouco suspeita, exatamente onde ele tinha colocado as suas notas. Mais curioso é que essa cena tem uma das falas mais icônicas do Boromir. Você sabia que o Brad Dourif, que interpretou o Grima, Língua de Cobra, na verdade precisou usar uma prótese completa no rosto para dar a ele um novo nariz com veias e outros detalhes? Nunca tinha imaginado isso porque ele parecia bem real, não parecia ter uma maquiagem muito complexa. Eu achava que eles tinham aplicado apenas maquiagem para deixar ele mais pálido e pintado algumas veias, mas não, ele estava usando uma prótese mesmo, completa. Para isso ele também teve que raspar as sobrancelhas completamente para o papel, algo que a sua namorada aparentemente não ficou muito feliz em saber. A destruição de Barad-dûr foi intencionalmente projetada para não invocar comparações com os ataques de 11 de setembro. Eles até fizeram uma torre ser destruída por uma onda de choque mágica que vinha de dentro da torre em vez de ser de cima para baixo. Provavelmente uma escolha inteligente, considerando a proximidade da estreia do Retorno do Rei com o 11 de setembro. Um mito que persiste é que o Ian McKellen teria batido acidentalmente a cabeça lá no Bolsão. No entanto, o Ian lembra o evento de forma diferente. O mito surgiu devido
devido a um comentário no DVD que o Peter Jackson falou sobre o acidente feliz, que acabou indo para a edição final, mas o Ian confirmou que na verdade ele teve a ideia de fazer isso na noite anterior. Jackson apenas pensou que fosse um acidente. Segundo o Ian, foi uma ótima atuação dele. No início do desenvolvimento, antes da trilogia ser levada para New Line Cinema, ela deveria ser feita pela Miramax. O Peter Jackson lembra que o Bob Weinstein achava que um dos 4 hobbits deveria morrer. Não podemos ter todos eles sobrevivendo. Ele disse, temos que matar um hobbit, não importa qual, você escolhe, mas precisamos matar um deles. Peter Jackson disse que nesse momento ele apenas assentou e sorriu, sabendo que não iriam matar nenhum hobbit, porque isso contradizia completamente o que acontecia nos livros. O Orlando Bloom quebrou uma costela e continuou filmando. Durante uma cena de batalha, ele caiu de um cavalo e quebrou a costela. Mas em vez de parar a gravação, ele voltou para o set em alguns dias e continuou filmando normalmente. Naquela cena onde ele, o Aragorn e o Gimli estão perseguindo os Uruk-hai, ele estava lesionado nesse momento e mesmo assim concluiu as cenas. E para finalizar, na cena que o Aragorn chuta o capacete, o Viggo Mortensen realmente quebrou o dedo do pé. Então esse grito que vocês veem na cena é realmente um grito de dor do momento que ele tinha acabado de quebrar o seu dedo. Isso aqui nos leva ao final desse vídeo. Deixa nos comentários quantas dessas curiosidades vocês já sabiam. Se você sabia todas, comenta aqui pra gente ver o seu nível de fã de O Senhor dos Anéis aí. Se você é novo, não esquece de se inscrever. Já deixa o seu like também. Espero você pro próximo vídeo do canal. Muito obrigado pela sua visualização. Tamo junto, galera. E até o próximo vídeo. Fui!